em 14 de abril de 2021, quarta-feira, 20 horas. Casa Espírita Eulália Nogueira, trabalho de Evangelho no Lar. Uma boa noite a todos, é o que nós desejamos. Vamos nos ligar a Deus, o nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre, e aos Espíritos de luz que nos assistem neste momento. Vamos dar início agradecendo a Deus por mais esta oportunidade de participarmos do Evangelho, formando uma corrente de luz, amor e caridade, sendo todos nós, desde já preparados para doarmos e recebermos fluidos de paz, de equilíbrio, irradiando aos nossos lares e locais de trabalho. Pedimos aos Espíritos de luz que estejam conosco e que permaneçam do princípio ao final deste Evangelho, nos protegendo. Que assim seja, meus irmãos. Está aberto o nosso trabalho. Passaremos agora ao Evangelho. O Evangelho de hoje é do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. É a parábola do festim de bodas, itens 1 e 2. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto, vinde às bodas. Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram, um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra eles seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim de bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas e chamai para as bodas todos aqueles em que encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa, e dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. São Mateus capítulo 22, versículos 1 a 14. O incrédulo sorria a esta parábola, que lhe parece de pueril ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir a um festim, e ainda menos que convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. As parábolas, diz ele, o incrédulo, são sem dúvida imagens, mas ainda assim mister se torna
que não ultrapassem os limites do verossímil. Outro tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, se não lhes forem tirados os respectivos envoltórios, para ser achado o sentido oculto. Jesus compunha as suas com os hábitos mais vulgares da vida e as adaptava aos costumes e ao caráter do povo a quem falava. A maioria delas tinha por objeto fazer penetrar nas massas populares a ideia da vida espiritual, parecendo muitas ininteligíveis quanto ao sentido, apenas por não se colocarem neste ponto de vista os que as interpretam. Nada que tratamos, Jesus compara o reino dos céus, onde tudo é alegria e ventura, a um festim. Falando dos primeiros convidados, alude aos hebreus, que foram os primeiros chamados por Deus ao conhecimento da sua lei. Os enviados do rei são os profetas, que os vinham exortar a seguir a trilha da verdadeira felicidade. Suas palavras, porém, quase não eram escutadas. Suas advertências eram desprezadas. Muitos foram mesmo massacrados, como os servos da parábola. Os convidados que se excusam, pretextando terem de ir cuidar de seus campos, de seus negócios, simbolizam as pessoas mundanas que, absorvidas pelas coisas terrenas, se conservam indiferentes às coisas celestes. Era crença comum aos judeus de então que a nação deles tinha de alcançar supremacia sobre todas as outras. Deus, com efeito, não prometera a Abraão que a sua posteridade cobriria toda a terra, mas como sempre, atendo-se à forma, sem atentarem ao fundo, eles acreditavam tratar-se de uma dominação efetiva e material. Antes da vinda do Cristo, com exceção dos hebreus, todos os povos eram idólatras e politeístas. Se alguns homens superiores ao vulgo conceberam a ideia da unidade de Deus, essa ideia permaneceu no estado de sistemas pessoal. Em parte nenhuma foi aceita como verdade fundamental, a não ser por alguns iniciados que ocultavam seus conhecimentos sob um véu de mistério, impenetrável para as massas populares. Os hebreus foram os primeiros a praticar publicamente o monoteísmo. É a eles que Deus transmite a sua lei, primeiramente por via de Moisés, depois por intermédio de Jesus. Foi daquele pequenino foco que partiu a luz, destinada a espargir-se pelo mundo inteiro e triunfar do paganismo e a dar a Abraão uma posteridade espiritual, tão numerosa quanto as estrelas do firmamento. Entretanto, abandonando de todo a idolatria, os judeus desprezaram a lei moral para se aferrarem ao mais fácil, a prática do culto exterior. O mal chegara ao cúmulo. A nação, além de escravizada, era esfacelada pelas facções e dividida pelas seitas. A incredulidade atingira mesmo o santuário. Foi então que apareceu Jesus, enviado para os chamar à observância da lei e para lhes rasgar os horizontes novos da vida futura. Dos primeiros a ser convidados para o grande banquete da fé universal, eles repeliram a palavra do Messias celeste e o imolaram. Perderam assim o fruto que teriam colhido da iniciativa que lhes coubera. Fora, contudo, injusto acusar-se o povo inteiro de tal estado de coisas. A responsabilidade tocava principalmente aos fariseus e saduceus,
que sacrificaram a nação por efeito do orgulho e do fanatismo de uns e pela incredulidade dos outros. São, pois, eles, sobretudo, que Jesus identifica nos convidados que recusam comparecer ao festim das bodas. Depois acrescenta: vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Queria dizer desse modo que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras, e estes, acolhendo-a, seriam admitidos ao festim, em lugar dos primeiros convidados. Mas não basta a ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte no banquete celestial. É preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Ora, a lei toda se contém nestas palavras: fora da caridade não há salvação. Entre todos, porém, que ouvem a palavra divina, quão poucos são os que aguardam e a aplicam proveitosamente. Quão poucos se tornam dignos de entrar no reino dos céus. Eis porque disse Jesus: chamados haverá muitos, poucos, no entanto, serão os escolhidos. Jesus, meus irmãos, falando por parábolas a maioria das vezes, nesta ele compara o reino dos céus, onde tudo é alegria, a um festim. Os primeiros convidados foram os hebreus, que depois se tornaram os judeus. Povo que já acreditava em um só Deus, na época em que os outros povos eram idólatras e politeístas. Deus convida o povo hebreu ao entregar a Moisés, no Monte Sinai, as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ao conhecimento da sua lei. Muitos profetas também foram enviados à terra, mas suas palavras não foram ouvidas. Muitos foram mortos, como os servos da parábola. Os convidados do rei que se recusaram a participar e foram cuidar dos interesses próprios são aqueles que se conservaram indiferentes às coisas celestes. O povo judeu abandonou a idolatria, desprezaram a lei moral para seguirem o mais fácil, o culto exterior. Foi então que veio Jesus e disse: não vim destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. Veio nos ensinar a lei de amor, a dar-nos o conhecimento da vida futura. Suas palavras foram repelidas e ele foi imolado, tudo por responsabilidade do orgulho e do fanatismo, também da incredulidade do pessoal daquela época. São esses que no festim de bodas Jesus identifica nos convidados que se recusaram a comparecer. Vendo isso, o Senhor mandou convidar a todos os que fossem encontrados nas encruzilhadas, bons e maus. Quis dizer, ou queria dizer, que a palavra ia ser pregada a todos os outros povos, pagãos e idólatras. Vimos, meus irmãos, que não basta ser convidado para o banquete celestial. É preciso estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Fora da caridade não há salvação. O salvar-se é polir as nossas arestas, é livrar-nos das nossas imperfeições. Então, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E Deus, sabemos, não escolhe
os capacitados e Ele capacita os escolhidos. Que a paz de Deus e de Jesus permaneça conosco em nossos corações. Vamos agora, meus irmãos, para não nos alongarmos muito nessa interpretação, essa lição não é nada fácil. Vamos agora fazer o encerramento. Vamos novamente elevar os nossos pensamentos. Vamos nos ligar a Deus, o nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso Mestre, e aos amigos espirituais que com certeza estão conosco. Vamos, em primeiro lugar, agradecer mais uma vez por esta oportunidade que estamos tendo de ouvirmos o Evangelho, de aprendermos do Evangelho, aonde tantos ensinamentos nos são passados, que possamos assimilá-los e utilizá-los no nosso dia a dia, nos tornando melhores. Neste momento, vamos pedir pela paz na Terra, o nosso planeta, pela paz no espaço, pela paz em todos os mundos habitados. Pedimos por todos os doentes, pelos sofredores, pelos irmãos que golpeiam e que ferem, pelos irmãos que estão contrariando as leis civis, mas principalmente por aqueles irmãos que estão contrariando as leis divinas, que no futuro breve todos eles sintam a vontade de mudar para o bem e que nesse mistério possam ser assistidos por espíritos de luz. Pedimos por todos aqueles irmãos que estejam ligados ao nosso trabalho de evangelho, espíritas e não espíritas, sejam todos envolvidos por muita luz. Que possamos receber, meus irmãos, da espiritualidade superior, inclusive de médicos espirituais, socorristas de Jesus, o atendimento que estamos precisando. Fluidos benéficos de tranquilidade, de segurança, de muita paz, até de cura, mas principalmente de muito equilíbrio espiritual. Pedimos por todos os nossos familiares encarnados e desencarnados. Pedimos neste momento, como sempre, pela nossa casa espírita, a Casa Espírita Eulália Nogueira. Continue sendo sempre um foco de luz, onde tantos irmãos ali vão se abrigar. Que ela possa, em pouco tempo, voltar às atividades normais, atendendo o público. Pedimos agora pelos trabalhos que nessa casa continuam sendo realizados, sendo sempre protegidos, orientados, cuidados pelo plano espiritual superior. Que todos nós, com certeza, nos momentos do sono, em desdobramento, possamos continuar trabalhando, auxiliando os trabalhos que são executados pelo plano espiritual. Pedimos agora, mais uma vez, por aqueles irmãos que estejam realmente necessitando de um amparo, até mesmo material. Irmãos que não têm casa para morar, roupas para vestir, irmãos que não têm alimentação necessária. Sejam todos eles envolvidos por muita luz. Que espíritos de luz orientem e cuidem desses irmãos. E que espíritos encarnados como nós possamos estar sempre, de uma maneira ou de outra, auxiliando esses irmãos necessitados. Pedimos que nas nossas orações possam ser aceitas por Deus e por Jesus e que a maioria dos nossos pedidos possam ser atendidos. Pedimos neste momento, em final de trabalho, novamente, um envolvimento espiritual para todos nós que aqui estamos reunidos em pensamento e pedimos o tratamento, o atendimento das nossas águas, as águas que temos em nossos lares, em lugares estratégicos para serem tratadas. Os médicos espirituais, magnetizadores do espaço, após nos atenderem, tratem dessas águas, magnetizando, energizando todas elas e colocando nessas águas mencionadas o remédio que nós estamos necessitando para que possamos nos tratar, se for a vontade de Deus, que possamos nos curar. Que em nome de Deus e em nome de Jesus assim seja. Mais uma vez agradecemos ao nosso Pai maior, agradecemos ao nosso irmão e mestre Jesus e aos espíritos de luz que conosco se encontram no momento. Pedimos a Deus, o nosso Pai, muitas outras oportunidades como esta, de podermos participar, de podermos ajudar de alguma forma nos trabalhos da seara dele. Vamos agora pedir em final de trabalho
Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e que assim seja. Desejamos a todos uma boa noite e muita paz.